Você sabe o que foi o modernismo? O modernismo foi um movimento artístico que tinha como objetivo revolucionar o pensamento conservador da população. Indo contra os situacionistas, eles acabavam sendo rotulados como inconformados, em busca de uma nova visão de mundo expressando-se através de obras artísticas. Em 1910, ocorre a proclamação da República em Portugal, e nesse contexto surgiram dois partidos políticos: os situacionistas, que eram conservadores que pretendiam resgatar os anos de glória vividos por Portugal, e os inconformados. O que ocorria nessa época? Um ano antes do início do modernismo em Portugal, iniciava a Primeira Guerra Mundial, e com ela surgiram inovações tecnológicas como a eletricidade, filmes, aviões, telefones, armamentos, rádio e etc. Junto veio a teoria da relatividade de Albert Einstein e a psicanálise de Freud. Orfismo, fase fundada pelo lançamento da revista Orfeu. A revista tinha como objetivo chocar a burguesia, ao apresentar uma poesia livre de métrica e inserir a literatura portuguesa no contexto cultural europeu, que naquela época estavam sob forte influência de tendências futuristas. Seus fundadores foram Fernando Pessoa, um dos principais pilares da revista e do próprio movimento, Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro, que por conta de seu suicídio, a revista sofreu crises financeiras e encerrou um ano depois com um total de apenas 2 publicações, deixando uma enorme herança cultural, influenciando novos artistas, assim como o surgimento de novas publicações. O presencialismo foi a segunda fase do modernismo, que durou de 1927 a 1940. Teve início com a revista Presença, que foi fortemente influenciada pela revista Orfeu. Esta, tendo uma literatura intimista, incentivava a reflexão das pessoas sobre os acontecimentos e também sendo voltada para o experimentalismo. Teve seu fim em 1940, pois o mundo estava sob fortes tensões provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Seus principais representantes foram José Régio, Adolfo Rocha e José Gaspar Simões. O neorrealismo é a terceira fase do modernismo. Ocorreu entre 1940 e 1947. Nessa época, a Europa sofria com a crise econômica do capitalismo. As pessoas começaram a ter pensamentos socialistas por conta do marxismo, mas logo foram cortados pelas revistas que rejeitavam o socialismo utópico. Essa nova corrente literária tem como tema a denúncia social. Os escritores do neorrealismo assumiram o dever de conscientizar as pessoas sobre os problemas sociais que ocorriam na época por causa das guerras e das crises econômicas. Tem como influência o romance regionalista brasileiro. Os representantes dessa fase foram Alves Redol e Ferreira de Castro. O surrealismo foi a quarta fase do modernismo em Portugal e ocorreu entre os anos 1947 e 1974. Apresenta como características a escrita automática, a livre associação de ideias e palavras e a modificação das estruturas da realidade. Os principais representantes deste período foram Antônio Pedro, José Augusto França e Alexandre Oneio. Uma das obras de Mário de Sá Carneiro foi seu poema Manucure, feito especialmente para a revista Orfeu. Visto que Mário de Sá Carneiro utilizava muito de sua vida pessoal e experiências vividas como influência em seus textos e poemas, destacamos os seguintes trechos. E tudo assim me é conduzido no espaço, por inúmeras intersecções de planos, múltiplos, livres, resvalantes. É lá, no grande espelho de fantasmas, que ondula e se entregolfa todo o meu passado. Se desmorona o meu presente, e o meu futuro é já poeira. Mário de Sá Carneiro apresenta especificidades modernistas, visto com a métrica livre, apesar de ser um grande expoente do simbolismo. Manucure é datado de maio de 1915. Foi publicado no primeiro número da revista Orfeu, em meio a um turbulento momento histórico, guerra, desenvolvimento industrial, novos paradigmas na arte. No futurismo, estilo em que Manucure está inserido, dissolve-se a unidade da linguagem, desmantela-se a sintaxe, desvaloriza-se o valor expressivo da palavra.
Mário de Sacarneiro escreve com exuberante aderência à euforia do progresso industrial, no caso do poeta, a tipografia. O poeta, ao citar nomes de jornais, sugere a fugacidade e a velocidade do cotidiano. Tal fenômeno é próprio do futurismo, pois visa o dinamismo, a confusão, a agitação, o conflito por que passa o mundo naquela época.